Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de aprendizado. O que temos para hoje? Uma breve história da filosofia, assim, mudando um pouco aqui o ritmo das coisas nesse canal. Fazendo algumas alterações aí de ritmos. Vamos ler um livro até o final. Então, por enquanto, se você está chegando por aqui, a gente lia alguns livros ao mesmo tempo. Eu decidi, pela minha falta de tempo extra, né, por conta de estar dando mais aula, que eu vou ler a amostra do livro semanalmente e terminar um dos livros, e depois a gente pega o outro e depois o outro. Se você está aguardando aí como fazer amigos e influenciar pessoas ou os mensageiros, eu vou te pedir só um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar neles também, tá bom? E é isso. Se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta de leitura de livros, né, que trazem, assim, pequenos trechos de alguma área de conhecimento, de vários pensadores diferentes, pesquisadores daquela área, eu vou pedir um like seu nesse vídeo. Vamos lá, aquele like gostoso e bonito, para que possa esse vídeo também chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Agora, se você é uma pessoa eclética, gosta de diversos tipos de leitura, eu vou te convidar a se inscrever aqui do canal e fazer parte da nossa família de leitores, tá? Lembrando a vocês que o link para adquirir... Nossa, eu tô com a dicção bem ruim hoje, hein? O link para adquirir esse livro, tanto na versão física quanto na versão digital, está aqui embaixo, né? Lembrando que a versão digital você não precisa ter o aparelho do Kindle, você pode botar o aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e que ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? E aí, comprando pelo meu link de associado, você ajuda o canal sem gastar nenhuma moedinha a mais por isso. Então, bora para a nossa leitura, sem mais delongas. O Homem que Não Fazia Perguntas, Hannah Arendt. O nazista Adolf Eichmann foi um administrador esforçado. A partir de 1942, esteve no comando do transporte dos judeus da Europa para os campos de concentração na Polônia, incluindo Auschwitz. Isso fazia parte da solução final de Adolf, o H. O plano de matar todos os judeus que viviam em terras ocupadas pelas forças alemãs. Eichmann não era responsável pela política de matança sistemática, não foi ideia dele. Porém, ele estava profundamente envolvido na organização do sistema ferroviário que tornou essa política possível. A partir da década de 1930, os nazistas introduziram leis que acabavam com os direitos do povo judeu. Hitler culpara os judeus por quase tudo que estava errado na Alemanha e tinha um desejo cruel de se vingar deles. Essas leis impediam que os judeus frequentassem escolas estaduais, forçavam-os a ceder dinheiro e propriedades e os faziam usar uma estrela amarela. Os judeus foram cercados e forçados a morar em guetos, partes superpopulosas das cidades que se tornaram prisões para eles. A comida era escassa e a vida era difícil. Mas a solução final chegou com um novo nível de maldade. A decisão de Hitler de matar milhões de pessoas simplesmente por causa da sua raça significava que os nazistas precisavam de uma maneira de transferir os judeus das cidades para lugares onde podiam ser mortos em grande quantidade. Os campos de concentração existentes foram transformados em fábricas para intoxicar com gás e queimar centenas de pessoas por dia. Como muitos desses campos ficavam na Polônia, alguém precisava organizar os trens que transportavam os judeus para a morte. Enquanto Eichmann ficava sentado em um escritório organizando papéis e dando telefonemas importantes, milhões de judeus morriam como resultado do que ele fazia. Alguns pereciam de febre tifoide ou de fome, enquanto outros eram obrigados a trabalhar até morrer, mas a maioria era morta com gás. Na Alemanha nazista, os trens andavam no horário. Eichmann e as pessoas como ele garantiam isso. Sua eficiência mantinha os vagões cheios. Dentro deles, homens, mulheres e crianças, todos em uma longa e dolorosa jornada para a morte, geralmente sem comida ou água,
muitas vezes sentindo intenso frio ou calor. Muitos morriam no caminho, principalmente os velhos e doentes. Os sobreviventes chegavam fracos e aterrorizados apenas para serem forçados a entrar em câmaras de gás disfarçadas de chuveiros, onde todos deviam entrar despidos. As portas eram trancadas. Era ali que os nazistas os matavam com gás Zyklon. Os corpos eram queimados e seus pertences saqueados. Os mais fortes, quando não eram escolhidos para morrer assim que chegavam, eram forçados a trabalhar em condições atrozes e com pouca comida. Os guardas nazistas batiam ou atiravam neles por diversão. Eichmann teve um papel significativo nesses crimes. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu escapar das forças aliadas e acabou chegando à Argentina, onde morou alguns anos em segredo. Em 1960, no entanto, ele foi encontrado e capturado em Buenos Aires por membros do Mossad, a polícia secreta israelense. Ele foi drogado e enviado para Israel para julgamento. Seria Eichmann um sujeito maligno, um sádico, que se deleitava com o sofrimento dos outros? Isso era o que todos acreditavam antes do julgamento começar. Teria outro motivo para participar desse holocausto? Durante muitos anos, seu trabalho foi encontrar formas eficazes de enviar as pessoas para a morte. Certamente só um monstro seria capaz de dormir à noite depois desse tipo de trabalho. A filósofa Hannah Arendt, que viveu de 1906 a 1975, 69 anos, judia alemã que emigrou para os Estados Unidos, relatou o julgamento de Eichmann para a revista New Yorker. Ela queria ficar cara a cara com um produto do Estado totalitário nazista, uma sociedade em que não havia espaço para o indivíduo pensar por si próprio. Ela queria entender esse homem, ter uma ideia de como ele era, entender o que ele podia ter feito, como ele podia ter feito coisas tão terríveis. Eichmann estava muito distante do primeiro nazista que Arendt conheceu. Ela mesma fugiu dos nazistas, deixou a Alemanha pela França, mas por fim se tornou uma cidadã dos Estados Unidos. Ainda jovem, quando estudava na Universidade de Marburg, tivera aula com o filósofo Martin Heidegger. Eles foram amantes durante um curto período, apesar de ele ter se casado e ela ter apenas 18 anos. Heidegger estava ocupado escrevendo Ser e Tempo, que foi publicado em 1962, livro inacreditavelmente complexo que muitas pessoas tomam como uma grande contribuição à filosofia e outras como uma obra propositalmente obscura. Depois ele viria a se envolver com o partido nazista, apoiando políticas antissemitas. Ele chegou a retirar o nome de um antigo amigo, o filósofo Edmund Husserl, da dedicatória de Ser e Tempo. Agora, em Jerusalém, Arendt estava prestes a conhecer um tipo bem diferente de nazista. Ali estava um homem comum que escolheu não pensar muito no que fazia. Sua negação do pensamento teve consequências desastrosas, mas ele não era o sádico perverso que ela esperava encontrar. Era um sujeito comum, porém igualmente perigoso. Um homem que não pensa. Em uma Alemanha onde as piores formas de racismo tornaram-se as leis, era muito fácil para ele se convencer de que estava fazendo a coisa certa. As circunstâncias deram-lhe a oportunidade de ter uma carreira de sucesso e ele a aceitou. A solução final de Hitler foi uma oportunidade de Eichmann sair-se bem, de mostrar que podia fazer um bom trabalho. Isso é difícil de conceber e muitos críticos de Arendt não consideram que ela estava certa, mas ela sentia que ele havia sido sincero quando afirmou que estava cumprindo seu dever. Diferente de alguns nazistas, Eichmann não parecia movido por um forte ódio aos judeus. Ele não tinha nada da malignidade de Hitler. Havia muitos nazistas que ficariam felizes em baterem um judeu nas ruas até a morte por se recusar a fazer o cumprimento Heil Hitler. Mas ele não era um deles. No entanto, aceitou o cargo oficial nazista e, o que é muito pior que isso, ajudou a enviar milhões para a morte. Mesmo enquanto ouvia o relato das evidências contra ele, Eichmann parecia não considerar tão errado o que tinha feito. Na opinião dele, como não havia agido contra nenhuma lei e não matara diretamente ninguém, nem pediu que ninguém o fizesse em seu lugar,
ele havia se comportado de maneira razoável. Ele foi criado para obedecer à lei e treinado para seguir ordens, e todas as pessoas à sua volta estavam fazendo a mesma coisa. Ao executar ordens de outras pessoas, ele evitava se sentir responsável pelos resultados do seu trabalho diário. Não havia necessidade nenhuma de Eichmann ver as pessoas amontoadas dentro dos vagões ou visitar os campos de concentração, então ele não fazia isso. Esse homem disse à corte que jamais poderia se tornar um médico porque tinha medo de ver sangue. No entanto, o sangue continuava nas mãos dele. Ele era o produto de um sistema que, de certa forma, o impediu de pensar criticamente nas próprias ações e nos resultados que elas teriam para pessoas reais. Era como se ele realmente não pudesse imaginar o sentimento das outras pessoas. Prosseguiu com a crença ilusória em sua inocência durante todo o julgamento. Ou era isso, ou ele tinha concluído que a melhor maneira de se defender era dizer que estava apenas obedecendo às ordens. Se o caso foi esse, ele convenceu Arendt. Arendt usou as palavras "a banalidade do mal" para descrever o que viu em Eichmann. Se algo é banal, é comum, entediante e sem originalidade. Segundo ela, o mal de Eichmann era banal no sentido de ser o mal de um burocrata, de um gerente, e não de uma pessoa má. Ele era o exemplo de um tipo de homem comum que permitia que as visões nazistas afetassem tudo o que fazia. É igual o cara lá que resolve pagar um artista com dinheiro da merenda escolar, né, gente? Ele só tá canetando, ele não tá vendo a pessoinha lá na escola comendo mal porque ele resolveu pagar o artista que apoiava ele com o dinheiro da merenda. É o mal do burocrata, né? A filosofia de Arendt foi inspirada pelos eventos que aconteciam à sua volta. Ela não foi o tipo de filósofa que passou a vida pensando sobre ideias puramente abstratas ou debatendo incessantemente sobre o significado preciso de uma palavra. Sua filosofia estava ligada à história recente e à própria experiência. O que escreveu em seu livro Eichmann em Jerusalém foi baseado em suas observações de um homem e dos tipos de linguagem justificativas que ele dava. A partir do que viu, ela desenvolveu explicações mais gerais sobre o mal em um estado totalitário e seus efeitos sobre aqueles que não resistiriam a seus padrões de pensamento. Eichmann, assim como muitos nazistas daquele período, não conseguia enxergar os fatos pela perspectiva dos outros. Não era corajoso o suficiente para questionar as regras que lhe eram dadas. Apenas buscava a melhor maneira de segui-las. Carecia de imaginação. Arendt descreveu como raso e desmiolado, embora isso também pudesse ser uma atuação. Fosse ele um monstro, teria sido horripilante. Mas pelo menos os monstros são raros e geralmente muito fáceis de identificar. O que talvez fosse ainda mais horripilante era o fato dele parecer tão normal. Ele era um homem comum que, por não questionar o que fazia, fez parte de um dos atos mais malignos conhecidos pela humanidade. É pouco provável que se tornasse um homem mau caso não tivesse vivido na Alemanha nazista. As circunstâncias estavam contra ele. Ele obedecia a ordens imorais, e obedecer a ordens nazistas, na opinião de Arendt, era o mesmo que apoiar a solução final. Ao não questionar o que lhe diziam para fazer e ao aceitar aquelas ordens, Eichmann participou do assassinato em massa, mesmo que do ponto de vista dele estivesse apenas criando tabelas de horário para as partidas de trem. Em determinado momento do julgamento, ele chegou a dizer que agia de acordo com a teoria do dever moral de Immanuel Kant, como se tivesse feito a coisa certa por seguir ordens. Ele não conseguiu entender de jeito nenhum que Kant acreditava que tratar os seres humanos com respeito e dignidade era fundamental para a moral. Karl Popper foi um intelectual vienense que teve a sorte suficiente para escapar do Holocausto e dos trens bem organizados de Eichmann, que é o nosso próximo capítulo, certo? E assim a gente vai ficando por aqui. Realmente esse é um tema que precisa ser refletido, né?
quando a gente não pensa sobre as nossas ações, que tipo de consequência isso tem. E vamos aqui ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido desse momento nosso aqui. Lembrando que tem a playlist do livro aqui em algum lugar, em todo lugar agora tem, o YouTube modificou tudo, tá bom? E não esquece dos links aqui embaixo, caso você queira comprar o seu livro. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem bem, cuidem-se bem, paz e luz, um beijo, até a próxima e tchau. Tchau!